Olá, meus irmãos, paz de Jesus em todos os corações. Vamos falar um pouco sobre a felicidade e o convite do Evangelho. Felicidade, segundo a interpretação do dicionário é qualidade ou estado de feliz, estado ou consciência plenamente satisfeita, contentamento, bem-estar. Mas segundo o convite que Jesus nos faz através dos seus ensinamentos para a felicidade, essa felicidade na Terra ainda não existe do modo em que nós esperamos, né? O planeta ainda é de provas e de expiações. Isso nos revela o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando passar esse ciclo de limpeza, nós poderemos vislumbrar os caminhos da felicidade e entrar por eles. Na verdade, nós estamos recebendo o convite todos os dias para adentrarmos na era da luz, onde os pensamentos deverão ser trabalhados, e é certamente a doutrina dos Espíritos que tem a missão de mostrar o porvir cheio de encanto, pelo qual cabe a cada um de nós buscarmos. Toda felicidade tem que vir de dentro de nós, do nosso coração. Essa felicidade deve nascer dentro da alma para ser ela fonte inesgotável de vida. Se queremos ser verdadeiramente felizes, temos de procurar o Cristo que nos mostra pelo Evangelho todos os seus ensinamentos da vida, os meios do próprio Espírito se educar, observando todos os impulsos dos sentimentos e pela compreensão saber selecionar, fixando-se no bem, né? E praticando cada vez mais esse amor. Então a felicidade está onde não existe mácula, onde se desconhece o rancor, o ciúme, onde não existe nem lembrança do egoísmo, e no dicionário da mente não se encontra a palavra orgulho. No espírito puro, a sua consciência é imperturbável diante de todas as emoções. Diante de todos os males que possa ver, ela não se perturba com o ambiente negativo onde esteja. Ela está sempre trabalhando para harmonizar os que sofrem. Felicidade é paz interior, é paz com Jesus, é trabalho permanente em favor da luz. O Espírito nessas condições é o mediador de Deus na terra, de modo a acender a luz do Cristo nos corações sofredores. No mundo és agredido, nós somos agredidos pelas sementes do mal que nós semeamos no passado. Elas são lições, embora difíceis, e enquanto estiveres sob a influência da expiação, não podemos perceber a existência da felicidade. No entanto, o mal não é eterno. Ele vai se aliviando pelo tempo e o esforço próprio. E nessa suavização podemos vislumbrar o céu tocado de estrelas, onde podemos respirar um pouco mais aliviado, avistando o céu e certamente compreendendo a existência de um Pai, de um Deus. Vamos melhorando nosso estado de alma, vamos sentindo esse estado de alma por ela mesma, como estado de sofrimento interno, porque nós não conseguimos esconder os segredos que temos intrincados e guardados dentro do nosso íntimo. Eles se manifestam exteriormente às vistas de todos. Então a árvore que dá bons frutos, ela é conhecida por todas as criaturas, e ela deve ser agredida pelos famintos, porque enquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. Está lá em Lucas 6,44. Seus atos são os frutos, sua palavra, o ambiente em que vivemos, a nossa presença, a paz ou a guerra em que vive dentro da nossa intimidade, a felicidade na terra, tudo isso é relativo à posição tomada pela alma. Então o seu destino é feito pelas suas ações, e o que plantamos hoje nós colheremos amanhã. Certamente que não se pode conquistar a felicidade de um dia para outro.
Esta felicidade ela tem um preço no decorrer dos milênios, mas não podemos esmorecer. Então a virtude deve ser unificada no dever e na fé, para que o ambiente de luz não deixe de clarear, mesmo que seja essa luz pouca ainda que existe em nós, mas será o suficiente para avistarmos os caminhos que devemos seguir na intuição provinda do alto, provinda dos Espíritos, provinda do Mestre Jesus. Se somos todos filhos de Deus, como o Pai de amor vai nos esquecer? Se os pais da terra não fazem isso, o do céu é que nunca pode ser assim. Não existe felicidade total no mundo, mas não é por isso que vamos dizer que ela não existe. Esta paz se encontra cada vez mais se aproximando da humanidade, porque ela está preparando, ela está chegando, mesmo que não se perceba, para a alegria de todos os corações. Aparentemente, o mundo está piorando, mas pelos olhos do Espírito com Jesus, o karma coletivo está findando, de maneira que o sol vai ser avistado para clarear as almas para sempre. Então lembremos-nos que Deus e Cristo nos comandam a todos, e eles não erram. Os nossos destinos estão sendo norteados para o amor. Nos diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 922, que essa felicidade ela é relativa. Algo de felicidade na Terra existe como marca da existência nos mundos venturosos. Todavia, ela tem uma escala que deve ser obedecida nos caminhos humanos. Cada criatura a vê com um prisma e sente na diversidade que a evolução ou o despertamento lhe mostra. Então a felicidade com a relação à vida material são os bens terrenos, onde não falta o necessário. Em se falando da vida moral, a tranquilidade de consciência, aquela que não se perturba com os acontecimentos transitórios do mundo exterior em que vivemos. Se quer sentir a existência da felicidade, devemos cultivar a fé, que sempre tem sua base na oração, onde não pode faltar a sinceridade, a honestidade, nem também faltar a caridade. A humanidade caminha para um desfecho, de modo a seguir sempre o melhor. Deus, pela presença do Cristo na Terra, sabe fazer o aproveitamento de todos os acontecimentos. A própria história nos dá exemplo disso no passado. Então, tudo forjado pelos homens passa a ser lições para os mesmos, sem que haja perda para ninguém. Pais alguns destroem seus irmãos. A lei de amor nos fala pelos fatos, que colheremos tudo o que plantamos, na sequência da lei de justiça. Não existe países subdesenvolvidos que são massacrados pelos outros de maior capacidade bélica e financeira? Cada um recebe igualmente o que merece na pauta da vida. Tudo redunda em lições que lhes compete receber. E cada um no mundo tem a sua glória como que deve ser coroado. Não há perdas, há sempre ganho, por ter Deus onisciência do que fez e do que deverá acontecer. Não há passado, nem presente, nem futuro. O Senhor se encontra no eterno presente. Compete a todos nós estudarmos, trabalharmos, aprendermos, porque a nossa vida é a vida de Deus, irradiando-se em todas as direções. As nossas vidas se encontram amalgamadas na vida do poderoso, de Todo-Poderoso.
Não há condições, por enquanto, de expulsar as trevas da terra, por existir ainda trevas dentro de cada um de nós. Nesse sentido, podes estudar o que anotou Marcos. Então, convocando Jesus, lhes diz, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir o Satanás? Marcos 3:23. Se o homem está cheio de trevas, como pode expulsar as trevas do mundo? Primeiramente é preciso limpar o interior, para que o exterior se limpe sob as bênçãos do Senhor, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Se falarmos de paz, mas não a termos, se falamos de caridade e a não a praticamos, se falamos de amor e a não vivemos esse amor, como pode aparecer entre os homens a paz universal, a tranquilidade de consciência? Então, meus irmãos, são muitas as perguntas para os nossos íntimos, para dentro de nós mesmos. A doutrina dos Espíritos, na feição grandiosa de Jesus na terra e da sua volta majestosa, vem ajudando os homens a falar, a viver e a sentir e a ser, né? A fundir-se com a ovelha do rebanho do pastor incomparável, ouvir a sua voz e acompanhá-lo nos seus caminhos, buscando a verdade e a vida. O mundo e a humanidade podem adquirir, em breves tempos, todo o conforto material, de modo a nada lhe faltar em relação à vida física, mas ainda falta algo mais importante para se sentir: a felicidade, que é a tranquilidade imperturbável da consciência. É o cumprimento da lei do amor, que somente nos dará o ambiente do céu, quando passarmos a viver Deus na sua intimidade do coração. Então a felicidade cresce em cada criatura, como seu crescimento cristão e na sua pureza original. Compete a cada um de nós esforçar-se para arrancar o joio no momento exato e adubar o trigo da nossa hora. Jesus nos recomenda amarmos como os irmãos. Aí começa a surgir na lavoura da alma novas esperanças, quantas promessas de Jesus, das grandes bem-aventuranças, aparecendo nos céus da alma e do céu de Deus. Então não vamos ficar preocupados com esse desejo de felicidade que está na satisfação do consumo, como diz Epícoro. E o Consolador prometido, através do nosso irmão Emmanuel, nos traz, na pergunta 240, de algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra? E nos diz Emmanuel, no entendimento que se todo espírito tem consigo a noção de felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar as grandezas das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua ventura real, pelo trabalho, pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Então fica aí o nosso abraço a todos. Esperamos que todos nós possamos trabalhar para essa felicidade nos convidada por Jesus através dos seus ensinos, através da Boa Nova, através do Evangelho,
com a nossa querida doutrina espírita, edificando na nossa alma os ensinamentos do Mestre, a aprendermos a respeitar as leis universais, as leis do Pai, Criador da vida, essas leis imutáveis, que vai nos nortear, nos guiar para os bons caminhos da espiritualidade, nos levando ao conhecimento da fé, baseada de que essa felicidade completa, ela se aplicará a qualquer um de nós, mas é preciso trabalharmos dentro de nós essas forças negativas que ainda carregamos para enxergar no nosso irmão, nosso semelhante, onde habita Deus, onde habita Jesus, que Ele é fonte inesgotável de toda a criação divina. E aí, meus irmãos, nós possamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus por estarmos juntos, buscando essa nova oportunidade de Evangelho, edificando nos caminhos de redenção, por caminhos que passamos à luz da doutrina de Jesus, que é o seu Evangelho Consolador, aquele que esclarece, aquele que consola, aquele que edifica a nossa alma para o Criador da vida. Um abraço fraterno, muita paz, muita luz a todos que nos acompanham, que conosco aprendem, que nos ensinam. Jesus está no leme, nos auxiliando sempre. E o coração do Mestre nos inspira nas belezas das suas palavras, dos seus ensinos. Que sejamos irmãos, assim como também filhos, perseverantes, sempre no caminho do bem, a consolidar em nós a paz de consciência no verdadeiro homem de bem, o homem virtuoso, o homem que sabe que temos um propósito na nossa experiência carnal, evoluirmos, edificar na alma as virtudes, mas principalmente conhecermos e respeitarmos, aplicarmos as leis do Pai, que conduzirá a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.